Agora, a gente vai precisar definir um ambiente para a gente poder falar de identidade nesse contexto de graduação. Então, a gente vai ter que ter um ambiente para a gente falar de identidade polinomial graduada. As nossas identidades polinomiais, antes de falar de graduação, moravam em K de x. A álgebra dos polinômios invariáveis não comutativos. A álgebra associativa livre. O que a gente vai precisar fazer agora é definir uma graduação para essa álgebra, para a gente poder ambientar as identidades polinomiais graduadas e poder falar depois de base das identidades polinomiais graduadas. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o conjunto x e particionar em y e z, de modo que tanto y quanto z continuem infinitos. Então, particionar é isso, né? Que a interseção é vazia e que a união dá todo x. E aí eu vou dizer a seguinte coisa: um monômio vai ser par se ele tiver um número par de entradas de z. Caso contrário, esse monômio vai ser um monômio ímpar. Então agora vamos pensar nos seguintes espaços, nos seguintes subespaços de K de x. Pensa no espaço gerado por todos os monômios pares. Eu vou chamar isso Kx0. E pensa no subespaço gerado por todos os monômios ímpares. Eu vou chamar isso de Kx1. Se a gente olhar bem para isso, a gente vai ver que isso dá uma graduação para K de x. Então, K de x vai ser escrito como soma direta desses dois subespaços, de K de x0 e K de x1. Então, K de x com essa estrutura vai ser o que a gente vai chamar de álgebra associativa livre graduada. Então, a gente já está pronto para definir o que a gente vai chamar de identidade polinomial graduada. E vai ser isso mesmo que a gente está pensando. Vai ser uma identidade polinomial igual a antes, ou seja, quando eu faço substituições, isso dá sempre zero, mas vai ser uma identidade polinomial que respeita a graduação. Então, no nosso caso, como a gente quebrou as variáveis em y e z, y só pode ser substituído por elementos que venham de A0 e z só pode ser substituído por elementos que venham de A1. E aí, se a gente tem homomorfismo de álgebra que também respeita a graduação, a gente vai dizer que esse homomorfismo é graduado. O que é respeitar a graduação? É jogar os subespaços nos seus respectivos, né? Então, a imagem de A0 cai em B0, a imagem de A1 cai em B1. E por que eu estou falando de homomorfismo graduado? Porque eu quero falar de endomorfismo graduado para poder falar de T2 ideal, de T ideal graduado. Então, e o que vai ser um T2 ideal? Um T2 ideal vai ser um ideal de K de x que foi invariante por endomorfismos graduado, agora que o nosso contexto é graduado. E aí, com isso, a gente pode falar, pode olhar de novo para as identidades polinomiais graduadas e falar do ideal das identidades polinomiais graduadas ser um T2 ideal, ser invariante por endomorfismos graduados. E aí, de novo, a gente pensa na interseção de todos os T ideais, de todos os T2 ideais, que contém um conjunto de identidades polinomiais graduadas. Então, esse conjunto vai ser a base das identidades polinomiais graduadas. Vamos ver, então, alguns exemplos de bases de identidades polinomiais graduadas. Então, eu vou ter que contar quem é a graduação, quem é a álgebra, quem é a graduação e, eventualmente, condições sobre o corpo.
Então vamos olhar para a álgebra M2. A graduação é essa que a gente já conhece, que a gente já viu. Dividida em diagonal principal e diagonal secundária. E eu quero saber a base das identidades polinomiais graduadas de M2 para essa graduação, pensando condições sobre o corpo. K é infinito. E no primeiro caso, vamos pensar em característica de K diferente de 2. Então, uma base é dada por esses dois polinômios. Veja, a primeira identidade significa que elementos de A0 comutam entre si. E a segunda identidade diz que, tendo um elemento de Z no meio, eu posso comutar os dois da beirada. E essas mesmas identidades são base das identidades polinomiais graduadas se a gente pensar em característica do corpo igual a 2. A gente só muda o sinal, porque a gente está em característica 2, mas são as mesmas identidades. E esse resultado foi provado primeiro para a característica 0, em 92, depois para a característica diferente de 2, e depois para a característica igual a 2. Um próximo exemplo é para essa mesma graduação. Então eu estou olhando para a álgebra M2, estou olhando para essa mesma graduação e agora eu vou mudar condições sobre o corpo. Agora eu quero que o corpo seja um corpo finito. E a gente já convencionou, quando for finito a gente vai falar que tem que elemento. E a outra condição sobre o corpo é que a característica seja diferente de 2. Para essa graduação, nessas condições de corpo, essas duas identidades são bases das identidades polinomiais graduadas de M2. Repara que essa F que aparece aí, que ocupa uma linha inteira, é a F que a gente tinha falado no começo. É a F que aparece também quando a gente está falando de corpo finito, lá no começo. Um outro exemplo é, a gente continua em M2, agora a gente quer que o corpo seja finito, tenha característica diferente de 2, e agora a gente mudou a graduação, é essa a graduação. Nessas condições a gente também conhece a base das identidades polinomiais graduadas. É dada para essas três identidades. Uma identidade que envolve só elementos da componente 0. Uma outra identidade que envolve só elementos da componente 1. E uma terceira identidade que é a nossa F, que já é conhecida. Que aparece no teorema do Maltzer-Kuzmin de 78. Que a gente já mostrou aqui. Então, se a gente for ver bem, a gente vai ver que, se a gente resumir todos os exemplos anteriores, é exatamente a nossa tabela inicial. Então vamos lá, ó. Primeira coluna, graduações de M2. Essa tabela é base das identidades polinomiais graduadas de M2 e aqui a característica do corpo é diferente de 2. Então as graduações que aparecem são essas duas. E a gente viu que para K infinito, essa é a base das identidades. Para K finito, essa é a base das identidades. Nessa segunda graduação, para K infinito, a gente não sabe a base. E para K finito, é essa a base das identidades. E a próxima tabela vai ser característica igual a 2. E a gente viu que a gente conhece só para essa primeira graduação e para K infinito. E a gente não conhece para as outras condições de corpo e para outra graduação. Repara que para essa segunda graduação a gente não conhece nada, né? Nem para K infinito, nem para K finito.